A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. E nós te pedimos, Deus, perdoa os nossos pecados. Ouve, Deus, a nossa oração. Senhor, vem nos dar direcionamento para esse dia. Vem nos dar um dia de vitória, um dia abençoado. Vem nos dar tuas estratégias para enfrentar os desafios que a gente tem que enfrentar. Existem pessoas aqui, Pai, que têm problemas sérios para resolver. Pai, pessoas que têm reuniões sérias, decisões sérias para tomar. Então, que o Senhor Deus esteja abençoando, Deus, o trabalho, as reuniões. Senhor, onde essas pessoas vão, Pai, o que elas vão fazer, o cuidado com a família. Senhor, que o Senhor Deus esteja abençoando os relacionamentos, relacionamentos conjugais, de família. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria. Coloca amor nos corações aqui. Deus, que o Senhor Deus esteja abençoando a saúde também do teu povo. Pai, abençoa, Deus, e que haja salvação em Cristo Jesus. Que o teu Santo Espírito convença vidas aqui, Pai, da justiça, do pecado e do juízo. Fala-nos hoje, Espírito Santo, nós precisamos ouvir a tua voz. E usa-me, Pai, para ser porta-voz da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha, a palavra que Deus ele colocou no meu coração aqui, sabe o que? Deus ele conhece você, ele sabe o que você precisa, ele sabe como você se sente e ele sabe como te abençoar, sabe? De repente, às vezes a gente pede assim, ai Senhor, eu queria tanto uma bênção tal, eu queria tanto a porta tal, eu queria tanto uma vida assim, ou uma vida do outro jeito, mas Deus ele sabe, a vontade dele é maravilhosa. Existiu um homem sobre a terra chamado Abraão. E esse homem ele levava uma vidinha normal, com a sua esposa, com a sua família, perto de seus parentes, seus vizinhos, até que chegou um dia que Deus chegou com uma surpresa sobre a vida dele. Foi um tempo em que Deus quis abençoar, Deus fez lindas promessas sobre a vida de Abraão. Olha só o que aconteceu. Gênesis 12, de 1 a 4, diz assim, o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então Abraão ele vivia em Harã com sua esposa, com seus familiares, não é? E ali Deus ele chega para Abraão e ele fala, ele dá um direcionamento para Abraão, olha, sai daí, sai do meio do teu povo, sai dessa terra que eu vou para um lugar, vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar. Então ele não deu endereço, né? Como eu costumo falar, não deu mapa, não deu bússola, não deu GPS, não deu nada. Deus só falou para Abraão, sai, se levanta e sai. E Abraão, ele fez conforme o direcionamento do Senhor. E a gente, se você for continuar lendo o livro de Gênesis, você vai ver que Abraão ele enfrentou muitos desafios, ele passou por várias terras, terras de inimigos, e em alguns momentos Deus falava, olha, não desça aquela terra, não vá por ali, vá por aqui. Não estabeleça moradia ali, vá por aqui. E em situações ele se meteu em encrencas, em situações em que ele disse que a mulher dele não era a mulher dele, era a irmã dele, com medo de morrer. E aí o rei toma a mulher dele como esposa e depois Deus vai lá, faz uma reviravolta e faz com que ele tenha a esposa de volta. Foram muitas situações, algumas encrencas que Abraão se meteu porque em alguns momentos ele teve medo de dizer a verdade, mas ele recorria a Deus, ele buscava o Senhor o perdoava e corrigia o caminho dele e continuou guiando Abraão. Deus fez promessa a Abraão, falou que ele seria pai de uma grande nação e deu um filho, aliás, dois filhos, né, biológicos. Um foi Ismael, que foi filho dele com Agar, a sua serva, e o Isaac, que foi filho dele com a sua esposa, com quem ele era casado. E ele foi, de fato, ele foi pai de uma grande nação. Deus cumpriu. E Deus falou que ia cuidar dos descendentes de Abraão. Falou que ele seria teria uma nação numerosa. Deus estava ali estabelecendo um novo ciclo na vida de Abraão, aquele homem que vivia lá uma vida entre seus parentes. Ele tirou e ele fez uma coisa extraordinária. Ele fez de Abraão pai de uma grande nação, tornou Abraão o pai da fé, conhecido como pai da fé, um homem exemplar. Então, novos ciclos, um tempo de transição
trazem um tempo também de dependência da parte do Senhor. Abraão, ele precisou ser dependente de Deus. Abraão precisou estar sensível à voz do Senhor quando ele saiu da sua terra para ir para outro lugar. Sabe para quê? Para que ele prosperasse, e de fato ele prosperou. O único erro dele foi ter levado Ló, porque Deus falou: sai do meio da tua parentela. Ele não entendeu o que era para largar os parentes e ele levou o seu sobrinho. Em determinado momento ele teve ali um problema com o seu sobrinho, porque eles começaram a prosperar tanto que eles já não cabiam no mesmo território. Então ali também Deus providenciou um novo momento de transição, onde Ló foi para um lado e Abraão foi para o outro, e Deus sempre ajudando Abraão a fazer as melhores escolhas. E aí, o que eu quero refletir com você é que Abraão, ele não sabia como seria sua viagem, sua passagem, seu tempo de transição, como seria o seu amanhã, mas ele seguiu as orientações de Deus, ele confiou e deu certo. Deus fez acontecer. E eu quero refletir com você. Aí, de repente Deus está te dando direcionamentos que você não sabe como fazer. Que você fica assim: meu Deus, como eu vou fazer isso? Como eu vou colocar isso em prática? Eu não sei como pagar minhas contas, eu não sei como vou fazer, mas Deus está mandando fazer. Então, olha, confie no Senhor. Quando Deus ele manda fazer, ele dá paz no nosso coração. Quando ele nos dá um direcionamento, ele fala no nosso coração, ele dá paz. A gente não sente pressa, apavoro, sabe? Para fazer o que tem que ser feito. Não, a gente ora ao Senhor, a gente busca ao Senhor e ele nos dá o direcionamento, ele também nos dá paz para poder cumprir esse direcionamento. E mesmo que você não saiba como vai ser o seu amanhã, como você vai ter o seu alimento, como você vai ter as suas vestimentas, Deus ele bem sabe como te abençoar. Deus sabia como abençoar Abraão. Abraão precisava de filhos. Ele queria se sentir completo junto com sua esposa e Deus deu isso a Abraão e deu muito mais. Deus deu uma grande nação. Abraão morreu, ainda continuou gente a nascer e a crescer. E Deus ainda falou que ia acontecer com a nação depois de um tempo. Deus ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas ele precisa que você creia nele, que você se coloque à disposição dele para ele fazer coisas grandes, coisas lindas, que você confie de todo o seu coração, como Abraão fez. Abraão confiou, Abraão não, sabe, não questionou, ele não ficou, ele não esperou 1 ano nem 2 anos para ouvir, para colocar em prática a palavra de Deus. Deus falou: vai, sai da tua terra. Ele se levantou e saiu, levantou tenda, pegou suas coisas, juntou e saiu. E a gente precisa também desenvolver essa coragem para colocar a palavra do Senhor em prática, para sermos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque Deus ele sabe como nos abençoar, ele sabe como te abençoar, ele sabe como encher a tua vida de bênçãos, de vitórias. Deus é aquele que ele é mais que abundante. Então, acredite que num tempo de transição, num tempo em que de repente você perca o controle das coisas, que você não sabe para onde você está indo, Deus mandou você ir, vá. Confie no direcionamento do Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados e nem ficarão frustrados. Abraão confiou no Senhor, recebeu o direcionamento, obedeceu o Senhor e ele foi grandemente próspero, abençoado e feliz. Tudo aquilo que Deus disse que ia fazer na vida de Abraão, de fato Deus fez. Deus cumpriu promessa. E Deus ele sabe como te abençoar. Ele sabe do que você precisa. De repente você tem feito uma oração pedindo algo para Deus. E Deus ele tem muito mais para te dar. Apenas confie no Senhor e permita-se ter uma vida direcionada por Ele, porque Ele sabe como te abençoar. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, não só com você, compartilha, tem gente precisando. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.